E aí, lindões, tudo bem com vocês? Bom, acho que não tem um jeito muito fácil de começar esse vídeo. Vocês já devem ter uma ideia pela descrição, pela thumb também. Sim, eu fui agredido aqui na Irlanda, um dos países mais seguros da Europa, do mundo. E isso aconteceu comigo. E vou contar pra vocês em detalhe como aconteceu e nem sei, eu tô ainda meio em choque. Bom, acho que para começar seria bom eu contextualizar vocês sobre a minha rotina. A minha rotina basicamente é de segunda a sexta eu vou para a escola de inglês pela manhã e eu trabalho à noite em um hotel. Então tem vários eventos nesse hotel e eu trabalho no período da noite. Geralmente eu trabalho de 11 da noite até as 7 da manhã. A gente vai até fazer um outro vídeo aqui no canal falando sobre trabalho e tudo mais. Mas hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu quando eu estava saindo para ir trabalhar. Me arrumei normalmente, como eu sempre faço, e umas 9h30, 9h40 eu saí da noite. Eu saí para ir pro ponto de ônibus perto, bem perto aqui da minha casa, dá uns 5 minutos a pé, para pegar o ônibus. O ônibus passa ali entre 9h50, 9h55. Eu fiquei esperando, o meu ônibus não passou nesse horário. E aí eu fiquei esperando o próximo, né? Já ali correndo um risco de chegar atrasado, preocupado de chegar atrasado no trabalho. Peguei meu celular, liguei para minha mãe, minha irmã atendeu, e a gente começou a conversar sobre a vida enquanto eu esperava o ônibus. Quando foi mais ou menos umas 10h05 assim da noite, veio um cara, meio aparentemente bêbado, já um cara mais velho, aparenta ter uns 55, sei lá, anos. Eu vou colocar o vídeo aqui dele para que todo mundo consiga ver o rosto desse cara e se precaver caso encontre ele na rua. Esse cara veio, meio assim, andando aparentemente bêbado, e na hora que ele me viu, ele começou a me xingar. Mas assim, totalmente gratuito. Começou a me xingar, e aí ele falou alguma coisa sobre o fato de eu ser imigrante, que eu tinha que voltar pro meu país de merda, que. Enfim, me xingou algumas coisas, e eu estava sentado sozinho, eu estava sozinho no ponto de ônibus. Ele sentou do meu lado, me xingando e olhando pra mim, eu conseguia ver o ódio, sabe, no olho dele, e um ódio totalmente gratuito, porque eu não fiz nada, eu nem sequer me dirigi a palavra pra ele. Na hora que ele sentou do meu lado me xingando, eu levantei e fui me afastando, né, sentido assim a rua. E aí ele foi vindo e aí, de repente ele começou a pedir desculpa. Ele falou, sorry, sorry, apologize, enfim, começou a pedir desculpas. E aí eu fui indo pra trás e fiz assim com o braço, falei, no touch me. E aí eu fiquei assim bem na beirada assim da calçada pra rua, né, pra estrada onde passam os carros. E ele pedindo desculpa. Nisso ele chegou um pouco mais perto, já não tinha mais onde ir. Se eu, tipo, fosse mais pra trás, eu ia pra rua mesmo, onde os carros passam. E ele me deu um soco no rosto. Bem aqui assim. Ele me deu um soco aqui. É, E aí nessa hora eu fui, não tinha como, eu fui pra rua. Pensei, nesse mesmo segundo, eu pensei em retornar, né? Porque o cara já não parecia ser, tipo, um cara tão novo assim. Aparentemente, realmente bêbado. E eu conseguiria bater, tipo, me defender de volta. O que que eu pensei nesse momento? Eu sou imigrante, né? E por mais que a Garda fale, por mais que todo mundo fale que as regras elas são iguais para todo mundo, que a lei é igual para todo mundo, a gente sabe que quando você está em um país diferente, isso não é exatamente verdade. A Garda ela vai fazer o trabalho dela, só que isso não, sabe, você que tá ali num lugar diferente, você que é o imigrante, até você provar que focinho de porco não é tomada, é mais difícil, é mais complicado do que quando você é um cidadão daquele lugar. Então eu pensei isso tudo muito rápido, em fração assim de segundo, não revidei e fui indo para a rua. E aí ele veio atrás de mim. Nisso passaram dois carros e aí eu consegui me afastar um pouco mais. Percebi que estava com a boca sangrando, cortou internamente aqui a minha boca, o lábio, né? Então deu uns 3 cortes, mais ou menos um aqui,
outros dois mais pra cá, assim, internamente. E tava sangrando e começou a doer um pouco, assim, mas eu só corri. E nisso ele veio correndo atrás de mim, me xingando. E aí eu fui em direção ao hotel, que tem bem assim do lado do ponto de ônibus, coisa de 2 minutos a pé, assim, ou menos até. Tem um hotel e tem a academia onde a gente costuma malhar. E aí eu falei, vou pra lá porque vai ter gente, então ele vai ficar inibido, né, no mínimo. E se acontecer alguma coisa, as pessoas conseguem, tipo, me ajudar, enfim. E eu corri pra lá e aí eu pensei na hora, eu vou filmar ele pra tentar também dar uma inibida e pra eu ter isso como prova, já que eu sou um imigrante. Mais uma vez, a gente fica nesse lugar um pouco mais vulnerável, né? E aí eu tirei o celular, comecei a filmar ele e ele me xingando. E aí eu falei pra ele, eu liguei pra Garda, eles já estão vindo. Eu liguei pra Garda e eles já estão vindo. Mas, tipo, não tinha ligado, tinha acabado de acontecer. Não tinha nem 1 minuto. Mas eu comecei a filmar e nisso ele começou a correr atrás de mim. Eu corri pra dentro da academia, já tinha dado o horário de fechamento, já era mais de 10 horas, a academia fecha 10 horas. E a academia já estava fechada, assim, mas a porta ainda estava, tipo, encostada. Então eu consegui entrar, ele entrou correndo atrás de mim. No que eu entrei na recepção, assim, da academia, não tinha ninguém, não tinha absolutamente ninguém. Mas o chão estava meio molhado, assim, meio escorregadio. Eu fui para um lado e na hora que ele entrou, acho que por ele também tá bêbado, ele desequilibrou um pouco. Nisso, uma menina que acho que ela é cleaner, né, faz faxina na academia, ela apontou assim, meio que atrás dele, num corredor. E aí ela viu a situação, ela correu assim, fez sinal pra mim, pra eu poder ir com ela. E aí eu consegui passar dele, me desvencilhar e passar dele, a gente subiu as escadas. E aí ela fechou a porta com um código, uma senha de acesso. E aí ele foi embora. I don't They give a coming. fuck what you do. You think I give a fuck? God, who the fuck is where? Huh? Who the fuck is where? Get the fuck out of fuck. I don't care. I'm fucking nuts. There's something wrong with my fucking intelligence. Fuck. Can you help me? Close that door, please. Olha como tá o meu lábio. Sangrou. Não sei se dá pra ver. Tá sangrando do soco. Ó, cortou. Cortou aqui. Do soco que ele me deu. Eu vim correndo pra academia, que era do lado do ponto. E ele veio correndo, entrou na academia, correndo atrás de mim. Isso foi mais ou menos umas 10h10 da noite. E aí eu liguei pro meu chefe, né, no hotel, avisando que eu não ia conseguir trabalhar, eu tava totalmente em choque. Não era nem por questão física, mas era por conta de estar em choque, gente. Eu nunca esperava que isso fosse me acontecer, esperando o ônibus para ir pro trabalho em um dos países mais seguros do mundo, sabe, que é a Irlanda. E aí eu liguei pra Garda também, depois de algumas pessoas me aconselharem. Depois de mais ou menos 1 hora, a Garda veio. O meu chefe também, isso foi muito legal, o meu chefe do hotel, ele veio pra ver como é que eu tava. E o hotel que eu trabalho, ele é bem longe, assim, eu tenho que pegar 2 ônibus. Ele pegou o carro e veio pra ver como que eu tava e tudo. Falou que eu não precisava me preocupar em questão de trabalho, que era pra eu cuidar de mim e tudo. E ele foi embora, a Garda veio, a Garda abriu o processo ali e tudo mais. Eu sei que em torno de umas 2 horas depois, mais ou menos, não sei exatamente, mas a gente foi embora pra casa e a Garda foi escoltando a gente, né? A gente foi andando e eles foram no carro atrás, assim, meio que escoltando, porque realmente é muito perto, a minha casa é muito perto do ponto de ônibus onde tudo aconteceu. E aí, quando a gente tava, tipo, tinha acabado de passar o ponto de ônibus, tem um pedacinho da rua que ele é bem sem iluminação, assim, quando tá já tarde da noite, porque aqui tá escurecendo, tipo, 11 horas da noite.
Então já era mais que isso, já estava escuro. E aí tem umas árvores e tudo, um lugar bem escuro. No que a gente estava chegando nesse lugar, a gente viu esse mesmo cara meio que escondido assim atrás da árvore. A gente imediatamente avisou a guarda que estava ali, né, vindo atrás da gente. E aí eles pegaram, prenderam o cara, levaram o cara, a gente foi pra casa. Não chegou perto do cara, para o cara também não ver os nossos rostos. Porque os nossos, que eu tô falando agora, porque nesse meio tempo, a Yasmin, um amigo nosso que mora aqui também com a gente na mesma casa, foram me encontrar lá na academia, né? Então, eles ficaram preocupados, eu mandei mensagem pra Yasmin avisando o que tinha acontecido, e eles foram me encontrar lá. Então, quando eu tava voltando já junto com a Yasmin. Então, a gente viu, a gente foi pra casa, a guarda prendeu esse cara, ele passou a noite preso. E no outro dia eu fui até a guarda para dar continuidade no boletim de ocorrência, né, e tudo mais. E aí eu cheguei lá e eu fiquei sabendo que ele tinha passado a noite na cadeia, mas que de manhã ele tinha ido embora. Então, assim, é complicado, né? Ele é irlandês, eu sou imigrante, então o policial ele falou que isso é inadmissível, que realmente isso é muito, muito, muito raro de acontecer e que eu fui um em 1 milhão, né? Fui premiado, infelizmente estava no lugar errado, na hora errada. Se o meu ônibus tivesse passado no horário, nada disso teria acontecido. Mas é isso, aconteceu. E ele falou que, infelizmente, né, o processo leva de 3 a 6 meses. E esse cara, ele já tem outros processos abertos, de outras pessoas. Então, eu não sou a primeira pessoa que ele faz isso, sabe? Ele já fez isso com outros imigrantes. Então, ele tem um ódio totalmente gratuito por qualquer imigrante. Não é um ódio por mim. Não foi que ele me viu, eu fiz alguma coisa pra ele e ele quis revidar ou algo assim. Não. Qualquer pessoa que não seja irlandês, que seja diferente dele, ele odeia, né? Tanto que eu sou o quarto processo dele nessa mesma situação. E aí a guarda falou que isso vai pra corte, provavelmente eu vou ser chamado pra depor, né? Dar o meu testemunho lá, falar o que aconteceu comigo. E dependendo, né, do resultado, ele pode ser preso realmente por mais tempo, enfim, ter uma pena aí pra cumprir. Por já ter acontecido 4 vezes, eu ter denunciado, eu tenho um vídeo, né, que eu gravei do momento, não do momento que ele me socou, mas depois, que eu gravei ele correndo atrás de mim, tenho foto do meu lábio cortado, enfim, eu tenho algumas evidências e eu não revidei. Tem as câmeras de segurança do hotel também que conseguem ter essas informações, essas imagens para a guarda, então eu fiz tudo correto. Pode ser que ele seja, de fato, dessa vez penalizado e que a gente tenha justiça, mas as chances são bem baixas, a realidade é essa. É, a Garda aqui ela é muito tranquila, muito. É tudo muito pacífico, gente. Tipo, tanto que a Garda nem usa arma de fogo, nem nada igual no Brasil, porque não tem, tipo, não, essas coisas não acontecem, é bem raro de acontecer. Mas infelizmente aconteceu e agora a gente tá vivendo um período após isso, que é a gente ainda tá meio que em choque com isso, né? A gente nunca esperava. E a gente tá com medo, né? Então a gente sai pra. Igual eu saio pra ir trabalhar, no mesmo horário, mais ou menos. Eu tenho que ir pra outro ponto de ônibus, porque eu tô com receio de ficar nesse mesmo ponto. A Yasmin, quando ela vem do trabalho, se eu não posso buscá-la, ela vem de táxi. Quando eu posso, eu vou, né, até o ponto de ônibus pra encontrar ela, pra ela não vir sozinha. Então ela não tá andando mais sozinha e a gente tá com esse medo. Isso é muito ruim, viver com esse medo. Eu sou do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, mas vivi no Rio de Janeiro a minha vida toda, quase. Morei 9 anos em São Paulo, que é onde eu morava antes, e nada nem parecido me aconteceu. Né? A gente sabe que o Brasil ele é muito perigoso, a gente sabe de todas as coisas, assaltos e tudo, cada vez mais perigoso. Mas isso nunca me aconteceu, eu nunca esperei que isso fosse me acontecer aqui, sabe? Então, esse vídeo é um alerta para que as pessoas, né, todo imigrante, eu sei que esse vídeo provavelmente vai alcançar muito mais brasileiros, mas eu vou tentar deixar a legenda aqui em outros idiomas para que todos os imigrantes consigam saber dessa história e se
precaver, né? Tomar o máximo possível de cuidado, que não é porque a gente tá num país que é sim muito seguro, né? Comparado a outros países, muito comparado ao Brasil também, tipo, é muito mais seguro que o Brasil, não tem nem comparação, na verdade. A gente tem que sim tomar cuidado, a gente não tá no nosso país, por mais que exista a polícia, que eles vão te auxiliar aí, não vai, tipo, você é imigrante, sabe? Então, isso é meio triste, sabe? Tipo, saber que eu fui agredido pelo simples fato de ser diferente, sabe? E aí a gente vê aí pessoas que sofrem isso todos os dias, né? Com racismo, com xenofobia, pelo simples fato de morar num lugar diferente, ou de ter uma cor diferente, por ter uma sexualidade diferente. Então, tipo, isso é muito triste. Você ser agredido pelo simples fato de você ser diferente. Tipo, eu não fiz nada, não falei nada e fui agredido totalmente de forma gratuita. Então, esse vídeo é mais um alerta, né, para que tomem cuidado. Você tá em outro país, seja aqui na Irlanda, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país que você estiver, tome cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Viu uma pessoa tá meio bêbada, ou um grupo de pessoas ali que tá agindo um pouco estranha, tenta se afastar, muda de calçada, sabe? Tipo, toma cuidado, porque às vezes a gente acha, ah, não, tô num país super seguro, não tem nada vai acontecer. Mas infelizmente as coisas, elas podem sim acontecer e a gente que tem que cuidar de nós mesmos. Infelizmente é assim a vida. Eu sei que não é um vídeo muito legal, né? Mas eu precisava gravar, eu precisava fazer esse alerta e contar esse outro lado também do intercâmbio que acontece. Tem muita coisa boa. Vocês acompanham a gente aqui no YouTube, no Instagram também e conseguem ver o tanto de coisas legais que a gente vive aqui todos os dias no intercâmbio. É uma experiência excepcional e eu recomendo, ainda recomendo que as pessoas façam intercâmbio. É uma experiência muito boa, enriquecedora. Você aprende outro idioma, encontra pessoas de várias nacionalidades, enfim, é uma experiência sensacional. Mas ainda assim a gente tá no mundo e como o próprio Garda, o Garda é o nome do policial, né? Aqui a polícia aqui na Irlanda se chama Garda. Então o policial me falou: existem pessoas boas que, graças a Deus, são a maioria aqui nesse país, né? Pelo menos. E existem as pessoas ruins. E se não fosse isso, eu nem teria o meu trabalho. Ele chegou a fazer esse comentário. Então é isso. Lembre-se que existem pessoas ruins em todos os lugares. A gente precisa tomar cuidado, mesmo estando num dos países mais seguros do mundo. Curte esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você curte esse vídeo, o YouTube recomenda. Então, mais pessoas vão conseguir assistir, mais pessoas vão ser alertadas sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação, se você tem alguma dica. Vamos criar essa rede de apoio, né? Se você já viveu alguma coisa parecida no país que você foi ou está, vamos criar essa comunidade e tentar se ajudar. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber disso, tá? Valeu, fui!